Então vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Números, capítulo 13. É um texto muito conhecido dos irmãos e eu trago esse tema: credulidade versus incredulidade. Vamos ler. O que diz a palavra do Senhor aí, do verso 25 até o versículo 33. Uma coisa, eu estou olhando para o alto, é que eu estou lendo aqui no telão, tá? Eu não estou adivinhando, não. Eu leio aqui no telão que tem aqui atrás. É porque os irmãos às vezes pensam que você está adivinhando. Não estou, não. Está aqui, tudo escrito aqui. Você pode lançar aí, irmão. Vamos ler? Olha o que diz a palavra de Deus. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e eu creio que tu tens algo mais a acrescentar ao nosso coração. Fale conosco, pois te damos total liberdade, e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Usa-me, Senhor, para abençoar essas vidas e também ser abençoado. Muito obrigado pela tua presença, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu sempre que eu posso, eu dirijo uma palavra para a igreja, dizendo o seguinte, que nós estamos vivendo uma época muito difícil na igreja, porque nós estamos vivendo uma fase da igreja que tem olhos, da igreja que ela quer ver para crer. Ela tem que ver. A gente crê quando as pessoas dizem: olha, eu conquistei algo. A gente vê e crê. A gente associa muito o nosso Deus às bênçãos recebidas pelo povo. Então, quando o povo recebe bênção, automaticamente a gente pensa: Deus está com ele. Deus está com ele. Nós precisamos ver, mas a igreja que o Senhor tem em seu coração, a igreja que ele chama de sua, não é uma igreja de olhos, e sim uma igreja de ouvidos. É isso que eu sempre falo. A igreja, ela tem que ter ouvidos para ouvir. E louvado seja o nome do Senhor por aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir. Porque Deus, ele fala para uma igreja que tem ouvidos e não que tem olhos. Há muitas pessoas que precisam ver para crer. Mas há outras também que mesmo vendo, não creem. Há pessoas que estão vendo os milagres acontecerem e nem por isso creem. A despeito disso, nós vemos pessoas que são visitantes na igreja, que passam anos e anos como visitante, você pensa até que é membro. E a pessoa nunca entregou a vida para Jesus, são apenas simpatizantes. Mas são pessoas que já viram milagres. Você quer milagre maior do que essa vida que está do teu lado, irmão? Você quer milagre maior do que isso? Nós não precisamos ver
o aleijado andar, o cego enxergar, eu não preciso ouvir o surdo ouvir. Basta ver uma vida se rendendo aos pés do Senhor para dizer: Senhor, há um milagre nessa noite. Porque do jeito que há as ofertas desse mundo, irmãos, é um milagre quando alguém se converte. O crer e não crer são coisas completamente diferentes. Claro, pastor, isso eu sei. Então vamos ver isso. Quando surge o problema, a impressão que nós temos é que a imagem da nossa história, ela dá uma congelada. Eu não sei se você já passou por algum problema, ou está passando por um problema, que parece que a imagem está congelada, você não consegue ver outra coisa a não ser aquilo. Eu vivenciei isso essa semana, junto com a minha esposa. É isso que eu quero compartilhar com a igreja, pedir oração a você. Essa semana minha esposa foi ao médico. Todos sabem que ela tem problema de saúde, e ela estava com um problema nos dentes, e aí ela foi, a boca estava doendo um pouco. Ela foi lá no dentista dela, o dentista, quando tirou uma prótese que ela tem, olhou assim o céu da boca, ele ficou assustadíssimo, ele falou: você tem que operar logo, você tem que fazer logo uma operação, porque isso é coisa séria, você está com uma carne aí, e não sei o que é. A imagem congelou, irmãos, a imagem deu uma estancada. Ela ficou pensando: mas é câncer? Ele falou: não digo que é nem que não é, você quer pior do que isso? Eu não digo que sim nem que não, você tem que fazer uma biópsia, nós temos que operar aí. Ela: calma, doutor, mas você está me assustando. Quanto é essa operação? R$5.500. E você tem que trazer até sexta-feira para eu já te operar semana que vem, que era essa semana que está entrando agora. Isso nos aconteceu na quarta-feira passada. E ela chega em casa com a imagem congelada, não conseguiu enxergar outra coisa. E ela me falou aquilo, eu confesso, irmãos, que a minha imagem também congelou. Porque você fica focado, você: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque, irmãos, não é pelos R$5.500, porque a gente mete um empréstimo no banco, a gente faz qualquer coisa, eu faço, sei lá, eu faço um apelo aí, não, voluntariamente, pelo amor de Deus, me ajude. Eu tenho certeza que eu conseguiria isso de uma hora para outra, absoluta certeza. Que eu já estava calculando, já estava, peraí, eu tenho um anel que vale tanto, eu tenho um cordão, vamos embora, vamos botar no prego, aí já está, sabe, você pensa, da onde eu vou tirar isso? E aí, eu a tranquilizei e falei: eu já tenho dinheiro para você operar. E Deus, naquele momento, Ele veio com uma palavra ao coração dela, e ela falou: Paulo, antes de você fazer isso, amanhã eu vou no Pedro Ernesto. Eu vou no Pedro Ernesto, vou na minha médica, e vou mostrar o meu problema. E aquela noite foi uma noite longa, a imagem congelada, entende? A gente já pensa um monte de coisa, câncer na boca, como vai ser? Como é que vai ser isso? E aí ela foi, no dia seguinte, foi no Pedro Ernesto. Quando chegou lá, o médico examinou. Não, dona Cátia, não é nada disso não. Eu confesso, irmão, na quarta-feira eu orei aqui, pedi a Deus: Senhor, a minha saída é o Senhor. Eu não tenho saída. A minha saída é aos teus pés, e clamar a ti, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque a gente, quando ora, que seja feita a vontade do Senhor, irmãos. Porque a resposta de Deus pode ser sim, não espere. Tem 3 respostas: ou Ele vai dizer sim, eu vou operar, ou não, Paulo, você vai conviver com isso. E glorificado, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, por tudo que aconteceu na nossa vida. E aí, quando chega na quinta-feira, a doutora dela diz: não, calma, isso não é assim não, te assustaram. A gente vai tratar. Você tem que operar? Tem, mas não é nada assustador. Podemos marcar para agosto, vamos fazer uns exames. Aí ela volta, quando volta com a notícia, o que aconteceu com a imagem? Descongelou. Aí você ainda consegue ver. Eu falei: meu Deus, eu estou até tremendo. Obrigado, Senhor. A gente começa a orar de outra maneira. Por quê? Porque o problema mudou. Eu fico olhando essa história aqui, irmãos, a imagem quando congela. E a imagem congelou para alguns homens. Moisés, ele envia 12 homens para espiar uma terra, cuja terra Deus havia prometido ao povo. E aí, quando volta o relatório, todos os 12 viram a mesma coisa. Só que 10 homens voltam com uma imagem congelada. E diz: olha, a terra é muito boa, como nós vimos o relato,
a terra é maravilhosa, tudo é fantástico, porém, esse porém congela a nossa imagem. Porém, ali tem gigante, ou seja, a terra é boa, está conferido, só que vai ser muito difícil tomar a terra. Mas haviam dois homens ali, com um relato completamente diferente. Dois homens cuja imagem não havia congelado, porque eles estavam firmados na sua fé, e crendo naquilo que Deus lhe havia prometido. Muitas vezes a imagem congela por alguns momentos de incredulidade, irmãos. E eu me coloco nesse texto. Eu tenho vergonha de dizer, naquele momento houve uma certa incredulidade, porque o choque foi grande. Aí você para, você estanca, parece que entrou a falta da fé. Eu falei, meu Deus, o que vai ser agora, né? A gente está tão feliz com o projeto, a gente está tão alegre com tantas coisas, e de repente há uma estancada. Eu quero analisar com os irmãos as características de quem é dominado pela incredulidade e a característica daqueles que são dominados pela fé. Eu não sei aonde é que você se encaixa, irmãos. Mas vamos ver as características de quem é dominado pela incredulidade. A primeira coisa que acontece com o incrédulo é duvidar das promessas de Deus. Irmão, se Deus prometeu algo para você, não seja incrédulo, creia. Mas pastor, está demorando muito, o tempo está passando, amado, o tempo não é teu e nem é meu. Ele é o Senhor do tempo. Ele lança a promessa e o resto é com Ele. Para nós só sobra o amém. Ele diz, amém, Senhor, tem essa promessa? Glória a Deus. Mas está difícil, não interessa, há uma promessa para a minha vida, há uma promessa para a sua vida, espere com paciência no Senhor, e Ele cumprirá cada uma das suas promessas. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Creia nisso. Olha o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 3, verso 3 ao 7. Então, disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Moisés estando diante do Senhor. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Olha como é que Deus vê, irmãos, que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos teus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Eu preciso crer, nós precisamos crer que Deus, Ele contempla a nossa vida. Quando a tua imagem congelar, não se esqueça disso, Deus conhece a tua vida. Deus está com os olhos voltados para você. Os olhos do Senhor estão focados em você, porque você é a menina dos olhos dele, Ele te ama, querido. Hoje nós ouvimos uma palavra pela manhã dizendo que você tem valor. Nós temos um valor imensurável para Deus, é incalculável. O valor que você tem é incalculável. E olha o que diz também Êxodos 33, de 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei. Quem é que jurou, irmãos? Foi esse irmão que está do teu lado aí? Não. Deus jurou. Jurei, a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. 3 gerações. Deus jurou. Deus falou para Abraão, eu dou, sou eu quem faço. Falou para Isaque, falou para Jacó, sou eu o Deus, sou eu que faço, sou eu que estou dizendo. A tua descendência a darei. Então enviou o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, olha aí, ó, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para a terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho.
que Deus falou para o povo? Tudo o que eu prometi, eu vou cumprir. Se vocês estão com medo dos heteus, dos amorreus, dos efeus, dos jebuseus, eu sou Deus e vou lançá-los fora. Deus prometeu. Então eu não posso viver uma vida de incredulidade se eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Você não pode ser incrédulo se Deus lhe prometeu algo. Ele prometeu, Ele é fiel, irmãos. Nós somos infiéis, mas Ele é fiel. Nosso Deus é fiel. E mesmo vendo a terra, mesmo vendo o fruto da terra, eles duvidaram de que poderiam possuí-la. E a segunda característica dos incrédulos, o incrédulo, ele tem memória curta. Ele esquece das bênçãos de Deus na vida dele. O incrédulo tem memória curta, irmãos. Número capítulo 14, verso 22 e 23, diz assim: nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puserem à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Há 2 tipos de memória, irmãos. Existe a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo, ela fica por pouco tempo e depois ela cai no esquecimento. Você não pode esquecer de onde você saiu. Você não pode esquecer, querido, você que está aqui nessa noite, de onde você veio. Deus te tirou de lá. Deus te colocou num lugar especial. Nós estamos hoje num lugar especial em Deus. Então não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez lá atrás. Não está anotado aí, mas eu quero ler para você, se você puder abrir comigo, porque não está no PPT. Deuteronômio capítulo 8. Preste atenção, se é para esse povo esquecer. Não pode esquecer daquilo que Deus fez. Essa é uma característica daqueles que são incrédulos. A memória é curta. Capítulo 8, verso 1. Cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Quantos anos, irmãos? 40 anos. O que Deus fez? Guiou no deserto. Guiou. Sabe o que é guia? Guia é aquele que pega pelo braço e conduz. Deus estava carregando aquele povo 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Deus estava provando o povo. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiro de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aí o incrédulo, que tem uma memória curta, ele esquece que todos esses anos Deus esteve com ele.
Deus não deixou ter fome, porque Ele dava o alimento ao povo. O povo comia do maná que caía do céu, o povo comia as codornizes, o povo tinha carne para comer, e não se envelheceram as vestes. Irmãos, eu fico pensando que Deus tremendo que nós temos. Podemos até conjecturar e dizer, olha, Deus é um bom alfaiate, né? Não deixou envelhecer, as vestes estavam ali, o tempo foi passando, as vestes iam se enquadrando, se encaixando a cada corpo. Que Deus maravilhoso, irmãos. Não deixou faltar. Mas existe a memória de longo prazo, irmãos. São informações fundamentais que marcam a nossa vida e fica por longos anos. 10 espias tinham memória curta. 10 espias esqueceram tudo que Deus havia feito com eles no Egito. 10 espias haviam esquecido das promessas que o Senhor lhe tinha feito. Deus prometeu, e Deus é Deus que cumpre. Então esses homens tinham memória curta, mas haviam 2 homens que tinham memórias muito firmes. 2 homens. Eu fico imaginando que o número de incrédulo é bem maior do que o número daqueles que creem. Se são 2 que creem e 10 que não creem, então é 5 por 1. Para cada um que crê em Deus, nós temos 5 que não crê. É muita coisa, irmãos. É muita coisa. 5 não criam. 1 acredita. Olha, eu creio que Deus fará isso. Diante das dificuldades, a imagem havia congelado para aqueles homens. Eles só tinham olho para os gigantes. Eles olhavam ao redor e só viam os gigantes. Esqueciam do fruto da terra. Esqueciam das promessas e de tudo aquilo que Deus lhe havia feito. A terceira característica do incrédulo é que o incrédulo, irmãos, ele vive o aqui e agora. Capítulo 13 que nós lemos, no verso 28 e verso 29. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles estavam impressionados pelo poder que havia naquela cidade, irmãos. O que impressionava eles era aquilo. Olha, eu estou vendo um gigante. Eu confesso que na quarta-feira eu estava assim, eu estava vendo um gigante. O gigante está aí, se levantou, e agora, para onde vou? Eu tive vergonha de mim mesmo. Porque quando eu olhei esse texto, eu falei, meu Deus, eu estava enquadrado nos 10. Me livra disso em nome de Jesus. Que o Senhor te livre da incredulidade. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Porque é muito bom quando a gente puxa um relatório médico, o médico diz, você está 100%, saúde está a 1000, você está igual uma criança, não é bom demais? É muito bom. A nossa fé aumenta, aí a gente olha para Deus, tu é tremendo mesmo, hein? Poderoso, hein? Mas quando a gente puxa um relatório e diz, olha, o que está escrito aqui é câncer, e você tem 1 mês de vida. Meu Deus, a imagem congela, a fé vai embora. A gente esquece de Deus, a gente só sabe falar, meu Deus, por quê? Não é? Por que isso? Senhor, como é que o Senhor permitiu que isso me acontecesse? Aí joga completa culpa para ele, acredita isso na conta de Deus, Senhor, tu és culpado do que está acontecendo. Isso é o que, irmãos? É o viver o aqui e agora. Nós não podemos esquecer. Se Deus tem plano na tua vida, não interessa o diagnóstico alheio, querido. Não interessa o que o outro falou a teu respeito. Fique com aquilo que Deus falou. Deus disse, Ele é fiel para cumprir. Ainda que o câncer esteja enraizado, você precisa crer que o nosso Deus, Ele cura câncer. Nosso Deus cura. Nosso Deus é poderoso, irmãos. Ele tem poder para tirar o câncer lá da raiz e não ficar nenhuma sequela. Tu crê nisso? Cremos nisso. Mas na hora que a imagem congela, cadê a fé? Ainda bem que o nosso Deus não leva em conta esse período da nossa ignorância, irmãos.
porque isso é ignorância não crer nele. Quantas pessoas vivem do aqui e agora? Quantas pessoas querem resposta imediata de Deus? O incrédulo, ele vive do momento. O incrédulo é imediatista, ele pega o resultado e para ele acabou o mundo, o chão abriu e tudo se acaba. Que Deus nos perdoe a nossa incredulidade, irmãos. Que Deus perdoe. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradarmos a Ele. Que você não seja um incrédulo, mas creia somente. Somente creia. Está difícil? Continue crendo. Há impossibilidades? Continue crendo. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O que não é possível para você, é possível para Deus. A quarta característica do incrédulo é que o incrédulo, ele foca nas impossibilidades. Tudo é negativo. Olha o verso 31, irmãos. Porém os homens que com ele tinham subido, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles estavam focados em quê, irmãos? Na impossibilidade. A palavra-chave de um incrédulo é não. Não posso. Não consigo. Né? A palavra-chave do incrédulo é a negatividade. Você quer um conselho, meu irmão? Foge disso. Foge do incrédulo. Não conte teus segredos para ninguém, se possível for. Não conte os teus sonhos para ninguém. Você pode estar contando o teu sonho para um incrédulo e ele lança uma palavra negativa no teu coração que pode te ferir durante muito tempo. Essa palavra, quando cai no coração, irmãos, muito cuidado. Minha irmã, não conte o teu sonho da casa própria para ninguém. Jovem, não conte o teu sonho de casar para ninguém. Guarda para você. Tem coisa que não se fala para ninguém, irmãos. Só com Deus. Quantos estão entendendo isso? Pode dizer amém? Para ninguém. Mas pastor, e a minha esposa? Fala para o teu irmão, tu não ouviu não? É para ninguém. É para ninguém mesmo. Mas e para o meu esposo? Minha irmã, é para ninguém, é para Deus. Tem coisa que nós compartilhamos somente com Deus. Você entende, querido? Só com Deus. Se Deus plantou algo no teu coração e você acha que é algo grandioso demais, feche essa tua boca grande. Põe água na boca, meu irmão. Não? Entendeu? Porque você pode chegar diante de uma pessoa e vai dizer para você exatamente isso, mas isso é muito difícil. Ih, tu está nessa, é? Está difícil. Não compartilhe nada com o incrédulo, querido. Não faça nada com o incrédulo. Não tenha aliança com o incrédulo. Foge do incrédulo. O incrédulo, nós só podemos dar uma coisa para ele: palavra de Deus. A palavra de Deus. Você quer conversar com o incrédulo? Palavra de Deus. Ei, como é que está a tua vida? Graças a Deus, está tudo certo. Está do jeito que Deus quer. Né? A quinta característica: o incrédulo, ele tem a capacidade de influenciar outras pessoas. Influencia mesmo. Irmãos, há sonhos que são completamente congelados. Existem sonhos que a gente põe na gaveta por causa da palavra de um incrédulo na nossa vida. Que o Senhor restaure sonhos nessa noite, irmão. Aquele sonho que tem no teu coração, que alguém falou para você que você é um incapaz. Meu irmão, você está diante do Deus do impossível. Nosso Deus é Deus do impossível. Aos olhos daqueles homens, eu poderia dizer agora, de uma forma bem conjecturada com os irmãos, esses 10 homens, eles tinham razão, sim ou não? Não tinham? Diante do quadro, irmãos, o que você diria? Seja sincero. Não, peraí, é difícil, aquela terra? Que isso, rapaz?
Aquela terra ali tem Jebuseu, tem Amorreu, tem Ferezeu, tem eu, meu, teu, seu, tem tudo que é eu. Tem tudo que é Buzeu lá. Até Boizebu tem lá, tem tudo. Tem gigante, rapaz. Você está doido? Esse seria o lado normal de um ser humano. Mas, amado, você é crente? Somos crentes? Então nós somos de outro mundo, irmão. Se tu é crente, tu é de outro mundo. Nós vivemos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, irmãos. Você entende isso? Nós vivemos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo na nossa vida é focado em Cristo. Se Cristo falou, pensa no teu nome agora, eu tenho isso para você. Não ouça o incrédulo. Paulo, eu tenho um projeto na tua vida. Você entende isso? Mas, Senhor, a gigante, Paulo, sou eu quem estou falando. Essa terra eu vou lá darei, terra que mana leite e mel. O que cabe a mim, irmãos? O que cabe a você? Crer somente. Mas eu vou agora, vou compartilhar com a minha igreja. Tem coisa que não compartilha com a igreja, nem todos da igreja são confiáveis. Nem todos são confiáveis. Tem pessoas na igreja que você pode confiar, mas tem outros na igreja que são olhudos. É verdade, irmão. Tem olho grande. Você entende? É pedra de tropeço, pedra no caminho. Você pode estar compartilhando com um joio, pensando que é trigo. E esse joio é pedra no teu caminho. Aí você compartilhou. Não, eu compartilhei com a minha igreja. Não foi com a igreja. Não foi com ovelha. Muito cuidado com quem você compartilha. Porque o incrédulo ele tem essa capacidade de influenciar as pessoas. Olha o que diz Números 13, 32. Diz assim, e diante dos filhos de Israel infamaram o quê? Não foi meia dúzia não, irmãos. Infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha o capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. O povo chorou aquela noite. Chorou com a palavra de 10 incrédulos. 10 homens. Infamou toda a terra. Isso era gigante. O cara desenhou um quadro. Cuidado com o que você está andando. Cuidado com as pessoas que caminham do teu lado, irmãos. Hoje eu estive conversando com o pastor Valdir, pastor que tem um projeto aqui de dependente químico lá de Magé. E aí, Valdir, como é que está? Tudo bem? Pastorzão, tudo bem e tal, conversa vai, conversa vem. Como é que estão as ajudas? Pastor, muito tapinha nas costas. Sabe aquela história, irmão? Vou compartilhar com você, estou contigo, hein? Estamos junto e misturado. Vai se misturar com o cão, rapaz, sai fora. Comigo não. Estamos juntos e misturados, hein? Tapinha no ombro. Irmão, cuidado com tapinha nas costas. Cuidado com estamos juntos. Esse termo agora todo mundo usa, né? Estou com dificuldade. Estamos juntos, irmão. Estamos juntos. Estou contigo. Mas na hora do vamos ver, cadê o estamos juntos? Muito cuidado. Cuidado com o que você está compartilhando com o incrédulo, amado. 10 homens contaminaram milhões de pessoas. Milhares de pessoas foram contaminadas por causa de 10 homens. Não foi uma pequena congregação como a nossa, não. Você entende? Foram milhares de pessoas foram contaminados por causa de 10 homens. A sexta característica do incrédulo. O incrédulo ele tem complexo de inferioridade. O verso 33 ele diz assim: também vimos ali os filhos de Anak, são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Nós, em relação a Deus, querido, nós não somos nada como ser humano. Nós somos, se a gente for olhar para a nossa história de vida, diante de Deus nós não somos nada, mas como filhos de Deus,
filho do Altíssimo, nós somos um povo escolhido por Ele. Nós somos um povo separado para Deus, querido. Você faz parte desse reino. Para com o complexo de inferioridade, porque o nosso Deus é grande e não há nada nem ninguém que possa contra o braço forte do Senhor. Você precisa crer que Deus está contigo. Sabe quem nós somos? É o que diz em 1 Pedro 2, 9 e 10, que você conhece muito bem. Vós, porém, sois raça eleita. Vai tomando posse aí, irmão. Sacerdócio real. Tu é nação santa. Tu é povo de propriedade exclusiva. De quem? De Deus. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou da onde, irmão? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que é propriedade exclusiva? Você compra um terreno, aí você cerca o terreno e vai e coloca uma placa, né? Propriedade exclusiva. Exatamente isso que há na minha e na sua vida. Existe uma placa, querido. Na minha história de vida, na sua vida, tem uma placa. Propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. E aqueles que são do Senhor, a Bíblia diz que o maligno não toca. Aleluia. Você pode dizer, eu faço parte desse povo. Faz parte, mas fala para o diabo escutar que ele é meio surdo. Eu faço parte desse povo. Amém? Então você pode aplaudir a Ele, que é o Senhor do povo. É para Ele. É para o Senhor. Aleluia. A outra característica, queridos, do incrédulo é que o incrédulo ele não consegue tirar o Egito do coração. Ele não consegue tirar o mundo do coração. Ele saiu do mundo e o mundo continua nele. Olha o que diz a palavra de Deus aí mesmo em Números, capítulo 14, verso 2 e 3, diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor, o que, irmão? Voltarmos para o Egito? Palavra de incrédulo, irmão. Quantas vezes a gente às vezes num delírio, a gente pensa isso. Olha, quando eu estava no mundo, era diferente, hein? Olha, a vida com Jesus está duro o negócio. Lá fora eu tinha como resolver mais fácil. Você nunca pensou assim, não? Ou será que só eu já pensei isso na minha vida? Depois que vim para a igreja, olha, depois que eu me converti, o cerco apertou. O negócio ficou feio. A gente às vezes pensa isso, irmão. A gente não consegue tirar o Egito do coração. Isso é outro milagre que tem que acontecer. Na tua vida. Na nossa vida, tirar o Egito. Não olhe para o mundo, irmão. Olha para as promessas que Deus tem na tua vida. Olha o que Ele tem daqui para frente para você. Deus tem promessas grandiosas para nós, irmão. Deus tem uma terra santa, uma terra que manda leite e mel. Deus tem coisas boníssimas para nós. Nós vamos morar com Ele no céu. Você é morador do céu, querido. Creia nisso. Você é cidadão do céu. Nós temos essa promessa de Deus a nós. O Senhor diz que Ele virá dos altos céus, Ele arrebatará um povo, que Ele sabe o que é isso? É um privilégio muito grande. Nós não podemos perder Jesus no melhor da nossa vida, e a fé nos faz perder Cristo. Então você precisa crer, nós precisamos ter fé. Porque o incrédulo, ele não consegue tirar o mundo de dentro dele. Há pessoas na igreja que estão na igreja, mas a cabeça está lá fora. Como eu era feliz.
Querido, tu não era feliz nada, tu era condenado ao inferno, e quem está condenado ao inferno não tem alegria nenhuma. Hoje o Senhor nos resgatou, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos condenados, e somos libertos em Cristo Jesus. Creia nisso, meu irmão. O Egito é como o mundo, mentalidade de escravo. Mas tem muita gente na igreja vivendo assim, irmãos, vivendo a mentalidade do escravo. Tudo é demônio. Vive cheio de crendice, cheio de paradigmas da vida. Eu preguei uma mensagem aqui na igreja, que eu falei nessa mensagem que o maior demônio é aquilo que é a nossa própria carne, irmãos. Muitas vezes nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, fazemos um monte de bobagem e acreditamos na conta do diabo. Não, isso foi o diabo. Meu irmão, eu fiz por causa do diabo. Homem trai a mulher e diz, não, porque um demônio tomou conta de mim. Não é demônio não, rapaz, é safadeza mesmo. Isso é vergonhice. Não tem nada de demônio não. Se o cara faz, ele fez, ele ponto final. Você entende? A gente acredita na conta dele. Aí o diabo fica assim, ó, mais uma para mim, legal. Mais uma, hein? Aí eu dei 2 exemplos, até anotaram ali, entendeu? Vou escrever um livro sobre as palavras do pastor Paulo. Existe o carmônio e o demônio, né? É mais carmônio que demônio. A gente fala que é demônio, não é demônio não, mas isso é carne. A carne não se converte nunca. Aí a gente bota na conta do diabo. Você quer ver um exemplo que a carne não se converte? Você está parado em qualquer lugar, toca um sambinha, teu pezinho faz assim, ó. Aí tu, oh meu Deus, Senhor, repreende esse pé está endemoniado, não é assim? Parece que o demônio pulou no pé, né? Quando não é... Aí o demônio agora está na cintura. É verdade, irmãos. A gente acredita tudo na conta do diabo, tudo é demônio. 8º, o incrédulo ele tem o desejo de voltar, quando o Senhor nos manda avançar. Quando ele diz, igreja, avança, sabe o que o incrédulo diz? Olha o verso 4, capítulo 14, diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ou seja, vamos deixar Moisés aí, vamos largar esse homem, que esse homem está sem visão nenhuma, vamos levantar outro, mas outro que nos leve para o Egito. Querido, se você quiser voltar para o Egito, está assim de capitão querendo te levar para lá. Tem muito querendo te levar para o Egito. Muita gente quer que você volte para o mundo. Quer que você volte lá para trás. É como a palavra de Deus diz que é o cão voltando para o vômito. O mundo quer isso. Você entende? Era o que o povo estava dizendo, olha, vamos levantar outro aí. E vamos voltar. Capítulo 14, verso 20 ao 23. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens, que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puserem à prova já 10 vezes e não obedecerem a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Palavra de quem, irmãos? Ah, o pastor Paulo está falando. Não, Deus fala. O final do incrédulo é derrota. Então você precisa crer. Mas assim como há as características do incrédulo, tem as características daqueles que creem. Eu espero que você esteja enquadrado nisso. Aquele que crê é uma pessoa otimista. E ele crê na vitória. Por mais que você tenha visto o diagnóstico, eu creio na vitória. Porque Deus é fiel. Olha o que diz o verso 30 do capítulo 13, irmãos. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Eia! Olha o que ele disse. Subamos e possuamos a terra, porque certamente, olha o que é, querido, a fé, prevaleceremos contra ela. Creia que nós vamos conquistar.
Ele crê na vitória. Por mais que hajam gigantes na tua vida, creia na tua vitória. Quantos se levantarem, quantos cairão, porque maior é o Deus que está conosco do que aqueles que se levantam contra nós. Maior é Deus. A segunda característica daquele que tem fé. Uma pessoa de fé está com a vida focada em Deus. Os problemas estão ao redor. O diagnóstico, zero. Está tudo ruim, vai morrer. Aí o verso 8 diz assim, do capítulo 14: se o Senhor, olha o segredo aí, irmãos, preste atenção no segredo. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Os olhos daqueles que creem, eles estão congelados em Deus. Você entende, irmão? Aquele que crê, ele congela em Deus. Ele não congela os olhares dos problemas. O olhar, a vida não está congelada nos gigantes, mas sim em Deus. Aquele que crê. Haja o que houver na tua vida, querido. Nós iremos começar uma semana. A partir de amanhã, uma nova semana. Que essa semana os seus olhares estejam congelados em Deus, porque os gigantes vão se levantar. Que o Senhor te dê vitória, em nome de Jesus. Terceiro, aquele que crê, ele depende só de Deus. Eu não dependo do dólar, nós não podemos depender do dólar, mas a bolsa de valor, porque a Petrobras quebrou, vai quebrar o Brasil, está tudo subindo. Subiu o feijão, sabe que subiu o feijão? Sim ou não, irmã? Feijão subiu. Quantos não estão comendo mais feijão? Subiu o feijão. E a carne? Subiu ou não subiu? Subiu. Amém, irmão? Mas fala para o teu irmão que está ao seu lado, se alegre, você também vai subir. Tu vai subir, meu irmão. Se subiu a carne, subiu o arroz, subiu o feijão, glorifica ao Senhor, Senhor, mas subiu também a água, não tem problema, eu também vou subir. Aleluia. Por quê? Porque eu dependo só de Deus. A tua vida tem que ser totalmente dependente dEle. Não dependo do meu trabalho. O meu trabalho são os meus esforços. Querido, se Deus desligar a torneirinha, acabou o teu trabalho. Você entende isso? Acabou o trabalho. É que o senhor não conhece a minha conta bancária. Isso é fichinha perante a Deus. Tudo que você tem não significa nada, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele não se impressiona com a tua conta bancária. Ele não se impressiona com os teus títulos. Então a sua vida tem que estar totalmente focado nele, dependente somente dele. Não dependa dos seus títulos, não dependa do seu dinheiro, não dependa da sua capacidade, porque nós não temos nenhuma diante de Deus. Tudo que nós temos é Deus que nos concede. A capacidade que você tem de trabalhar, de viver, de orientar, de cuidar, de fazer, é Deus quem lhe concede essa capacidade. Então, foque a sua vida totalmente em Deus. E a quarta característica, aquele que crê, aquele que tem fé, ele não é rebelde. Olha o que diz o verso 9 aí do capítulo 14. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, Deus não está com aquele povo não, Deus está conosco. Deus tirou dele o amparo, então eles estão à revelia. Não tem ninguém com eles. Deus está conosco. Então você precisa o quê? Você precisa crer, você não pode ser rebelde. O que é rebeldia, irmãos, perante o Senhor? É não crer no que Ele diz, é não confiar na palavra dEle, não confiar nas promessas dEle. Se Ele fez uma promessa, não seja rebelde. Em quinto lugar, aquele que tem fé, as características, ele não é dominado pelo medo. Não é dominado pelo medo, como nós lemos aqui. Tão somente não seja rebelde contra o Senhor e não temas. Não temas, por quê? O povo dessa terra, por quê? Como pão, nós poderíamos devorá-lo. Você imagina, querido, imagina Caleb falando isso.
Você acha que na mente dele, ele não estava também olhando para os gigantes, não? Você acha que ele também não viu o gigante lá? Você acha o quê? Que ele, só quem enxergou os gigantes foram os 10? Todos os 12 viram a mesma coisa. Eles viram o gigante. Nós não podemos negar que tem gigantes. Isso também é uma loucura. Não, não tem problema nenhum, não. Eu vou viver dissolutamente, está tranquilo. Né? Vamos voltar ao diagnóstico. O diagnóstico médico deu aqui, não, mas eu vou continuar fazendo tudo o que tem que fazer mesmo e tal. Que deu. Não, querido. Eles não podem negar os gigantes. Você não pode negar que o problema existe. Você não pode negar que o inimigo se levanta contra você. Mas a questão é, eu não sou dominado pelo medo, porque eu confio no Deus da minha vida. É assim que você tem que viver. O medo, ele faz com que a pessoa recue. O medo desloca a pessoa para um lugar pior. Os 10 espias, eles viram gigantes. Sabe para onde eles queriam voltar? Para o Egito. Vamos voltar. Em 6º lugar, para quem crê, os empecilhos não são elementos para a derrota, mas sim ingredientes para uma grande vitória. O verso B desse capítulo 14, 9, parte B. Não temais o povo da terra, porque como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o Senhor. O Senhor é conosco, não o temais. Os empecilhos eram gigantes e a nação. Josué lhe diz: olha, nós vamos devorá-lo como pão. Sabe o que quer devorar como pão? Você pega o pão e parte, olha assim, irmãos. Parte o pão, assim. Vamos devorar como pão, ele vai ser mole. Deus está conosco, vai ser fácil. Se Deus está contigo, querido, vai à luta, porque Deus te dará a vitória. Deus nos concederá a vitória, basta crer. Em 7º lugar, quem está firme na fé, sabe que não está sozinho. Eles disseram: Deus está conosco, não temais. Sabe o que diz o Salmo 121? A gente lê muito, né, irmãos? Mas vive pouco. Olha o que diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. Você não acha que ele estava vendo problema, sim ou não? O que Davi estava vendo? Estava vendo gigante, estava vendo problema. Estava sendo perseguido. Olha, eu levo os meus olhos para os montes. Aí ele pergunta: de onde me virá o socorro? A resposta. Leia comigo, irmãos. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Ele não dorme. Meu irmão, o Senhor não dorme, Ele não pisca os olhos, entende? Eu costumava... todo mundo sabe que eu fui lutador, lutei um certo tempo. Hoje eu estou lutando muito contra a barriga, contra o peso, contra uns animais, né? Hoje eu estou lutando contra o condor. Conhece o condor? Condor aqui, condor ali, condor acolá. Então hoje eu luto condor. Tá rindo, né, Fabinho? Tá bom, depois a gente conversa. Então, o piscar de olhos era o suficiente para você ganhar uma luta. Sabia disso, irmão? Quantos lutaram aqui sabe o que eu estou falando? A gente contava, estava preparado, o cara piscou, bom, conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, piscou de novo, 1, 2, 3, 4, pô, já soquei, pronto, cara, derrubou, entende? É o piscar de olhos. Aí a palavra do Senhor diz: o nosso Deus, Ele não dormita nem dorme, o guarda de Israel, Ele não pisca nem os olhos, querido, Ele está atento. O que diz? O Senhor é quem te guarda. Vamos ler, irmãos. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde quando? Você pode ler desde? Então é hoje. E para sempre. O Senhor te guardará desde hoje e para sempre. O Senhor é o nosso socorro, irmão. É Deus quem está conosco. Não importa a luta, porque Deus é Deus presente. Não importa qual é a luta que você está passando. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: meu filho, não temas, eu sou contigo. Para você sair daqui nessa noite crendo: não, eu vim com um problema, mas eu levo a solução para minha casa. Qual é a solução que você vai levar nessa noite? Deus. Eu estou focado em Deus, eu me congelo nessa noite em Deus. Números capítulo 14, verso 10, o que diz aí, irmão?
Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Essa palavra é uma palavra até profética, irmãos. Se a tua vida é pautada pela fé, tenha certeza que na hora da luta mais difícil, Deus vai te dar o escape. Assim vive aquele que crê. Essa é a 8ª característica daquele que crê. Ele crê que Deus dará o escape. Muitas vezes Deus nos dá o escape do minuto quase final. Não é assim? 45 minutos do segundo tempo, meu irmão, Deus está dizendo para mim e para você, o jogo não acabou. Você entende? Ele ainda não apitou o final do teu jogo. A tua história de vida não encerrou. Creia nisso em nome de Jesus. Só Ele pode dar o apito final. E o nosso Deus é Deus de vitória, irmão. Josué e Caleb, eles não tinham o controle da situação, porque eles também viram os gigantes. Porém, Deus deu o escape quando não tinha mais nenhuma solução. Quando não há saída para a tua vida, Deus entra. Deus entra. Eu louvo a Deus quando a pessoa pega um diagnóstico, quando o médico pega assim, você vai morrer, cara. Na tua vida só Deus. O que você faz? Ah, meu Deus, não é assim? Sabe o que é isso? Incrédulo. Parece que a pessoa não escuta, né? Não escuta. O que o médico falou? Presta bem atenção, quando o médico disser para você, na tua vida só Deus, diga graças a Deus por isso. Agora ninguém mais se mete, só Deus. Não é assim? Deveria ser assim, sim ou não? Deveria ser. Mas o que nós incrédulos fazemos? Meu Deus do céu, eu vou morrer. Ai, meu pai. Querido, ele falou a palavra mágica. Sabe qual é a palavra mágica? Na sua vida, só Deus. Essa é a palavra final. Na sua vida, só Deus. E para encerrar, irmãos, em 9º lugar, os que creem na palavra verão o cumprimento da promessa. Capítulo 14, verso 30 ao verso 38. Ah, querido, vai tomando posse disso na tua vida. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela, salvo quem? 2 homens. 2 homens que não tinham a imagem congelada nos problemas. 2 homens cuja imagem estava congelada em Deus. Aí o Senhor diz aqui para mim e para você, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezaste, porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que te levantou contra mim neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. Os homens que Moisés mandaram a espiar a terra, e que voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, o que houve, irmão? Sobreviveram. Você quer sobreviver nessa luta que você está passando? Então creia somente. Creia. Eles creram e sobreviveram. Quem tem a vida pautada em Deus, a vitória está garantida, irmãos. Nós só precisamos crer. O Senhor, Ele levantou Josué e Caleb, assim como Ele levantou cada um de nós aqui. Deus está contigo, meu irmão. Deus é Deus conosco, Deus é Deus presente. Não desanime, não desanime, creia somente. Deus é Deus que promete e cumpre. Você crê nisso?
Olha o que diz o Salmo 91, e vamos encerrar essa palavra lendo esse salmo. Ah, pastor, esse salmo eu já conheço, então viva ele agora. Já que você conhece, viva. Está aí, o Salmo 91. O meu Deus, querido, Ele nunca esqueceu de você. Ele nunca falhará. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Diz a palavra do Senhor no Salmo 91. Vamos ler todos juntos, irmãos. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Sabe para quem é essa palavra? Para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Então você pode dizer, essa palavra é para mim? É para você. É para você. Eu quando eu era Ogã lá, que eu servia lá o cão, sabe o que eu fazia? Antes de abrir qualquer sessão espírita, a gente lia esse salmo aqui. Olha que idiotice. Eu habitava lá no inferno e lendo, eu que habito escondidos do Altíssimo. Olha que coisa estranha, né? Hoje eu entendo que essa palavra é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam quanto, irmãos? Então você pode dizer, caiam 1000 ao meu lado. Ih, está fraco, irmão, né? Desperta tu que dormes. Fala assim, caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Somente com os meus olhos. Pode falar isso, irmão. Eu verei o castigo dos ímpios. Essa palavra é para você. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Aleluia. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Olha que são promessas de Deus para nós. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua tenda. Para quem é isso, meu irmão? Volta lá em cima de novo. Para aqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Essa palavra é para você que habita no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. A terra que Ele te prometeu, meu irmão, Ele te dará. Se a tua imagem congelou, confie no Senhor, pois Ele não é a imagem que você... Deus é a imagem que nós precisamos ter. A imagem congelada nossa deve ser o Senhor, irmãos. Confie no Senhor. Aleluia. A história que você está vivendo hoje não é essa imagem que Deus tem para você, não, meu irmão. Deus tem uma imagem melhor. Deus tem algo melhor para a tua vida. Não seja incrédulo, mas creia.